Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como uma alternativa para a gente continuar a nossa disciplina de uma maneira à distância, sem perder tanto em qualidade o que a gente teria em sala de aula, ao vivo, a gente vai começar agora a produzir uma série de vídeos que vão explicar a matéria do que já foi enviado para vocês, da unidade 1 e unidade 2, que são basicamente as unidades de modelagem e simulação, que são a primeira parte da nossa disciplina. Então, eu vou fazer primeiro uma breve retomada do que a gente viu nas duas primeiras aulas ainda presenciais, e a partir disso a gente vai continuar o assunto já direcionando para os nossos balanços de energia dos reatores, como vocês já devem ter visto no material. Então, em princípio, a gente vai fazer uma série de vídeos. Agora o primeiro vídeo será sobre os nossos modelos em estado transiente, e depois nós faremos alguns vídeos também sobre os modelos em estado estacionário, para depois passar para a nossa parte de resolução de sistemas de equações algébricas não lineares e também EDOs e sistemas de EDOs. Então, só uma breve introdução. Nós vamos tratar basicamente de modelos chamados de modelos fenomenológicos, que são modelos baseados em fenômenos que acontecem, em fenômenos físicos. Então, balanços de massa e balanços de energia são modelos fenomenológicos, porque eles se baseiam em fenômenos de conservação de massa e conservação de energia. Um outro tipo de modelo passível de ser usado é o modelo empírico, que são modelos que são utilizados para ajustar dados experimentais. Então, por exemplo, eu posso descrever o mesmo fenômeno através de um modelo fenomenológico ou através de um modelo empírico, da maneira que eu tiver, por exemplo, eu fui ao laboratório, rodei o fenômeno, rodei o experimento, retirei dados e a partir desses dados eu produzo um modelo que vai ser basicamente um ajuste polinomial, com parâmetros cruzados, enfim, um modelo que não carrega em si significado físico, porém descreve o processo. Nós vamos tratar basicamente dos modelos fenomenológicos, ainda que às vezes possamos utilizar modelos híbridos que nos misturem conceitos de modelos fenomenológicos com modelos empíricos. Então, começando aqui, a gente viu primeiramente os nossos modelos para tanques de armazenamento. Então a gente começou vendo balanço de massa para tanque cilíndrico, que é o tanque mais comum de armazenamento para fluidos, para líquidos. A gente também viu o tanque cônico, que pode vir a ser interessante em processos de extração líquido-líquido, por decantação. E também vimos o balanço de massa para um tanque esférico. A gente vai passar rapidinho agora aqui sobre esses modelos também. E além dos balanços de massa, nós vimos também os balanços de energia para esses três tanques. Vamos dar uma revisada para aqui então. Então, comecemos pelo nosso modelo mais simples, o tanque de armazenamento cilíndrico. O que isso tem de importante que ele é cilíndrico? Ele tem a área da seção transversal constante. Então, essa área aqui, essa área circular dele é constante ao longo de todo o cilindro. E isso é muito importante e vai nos facilitar muito a vida na hora de produzir os nossos modelos. Então, começamos do nosso princípio de conservação de massa. Então, a variação de massa dentro do meu tanque é igual ao somatório das correntes mássicas de entrada menos o somatório das correntes mássicas de saída. Nesse caso aqui, a gente tem apenas uma corrente de entrada e uma corrente de saída. Essa seta está ao contrário aqui, mas é uma corrente de saída. Bom, geralmente a gente não vai medir a quantidade de massa que tem no nosso tanque. Isso é uma variável difícil de medir. É mais simples a gente ter um medidor de nível. Assim a gente consegue saber a altura de fluido no nosso tanque. Então o que acontece? Essa variação de massa ao longo do tempo não é interessante para nós, no sentido de que a gente pode utilizar esse modelo para, por exemplo, estabelecer um sistema de controle, como vocês vão ver no oitavo semestre. Então não é interessante a gente deixar a variável massa como a nossa variável dependente, sendo que é muito mais fácil a gente ler a altura de fluido no nosso tanque. Dessa maneira agora a gente vai fazer uma série de manipulações algébricas para chegar na variação da altura com o tempo, partindo do nosso princípio de conservação de massa.
Então, tendo em vista que a massa é igual a densidade vezes o volume, a gente pode substituir isso aqui dentro da nossa EDO, substituir massa por densidade vezes volume. E aqui, em vez de vazão mássica, a gente pode utilizar uma vazão volumétrica vezes a densidade dessa corrente. Então, aqui a gente tem a vazão volumétrica de entrada no nosso tanque vezes a densidade desse fluido na entrada, menos a vazão volumétrica de saída vezes a densidade dele na saída do tanque. Como é um tanque de armazenamento, a gente pode considerar que não tem variação de densidade. A densidade que entra no tanque é a mesma densidade que tem dentro do tanque, que é a mesma densidade do fluido saindo do tanque. Portanto, todas as densidades são iguais. Assim, a gente considera ela constante, tira da derivada e corta com essas duas aqui. A gente já fica numa forma muito mais simples da nossa EDO. A variação do volume igual às vazões volumétricas de entrada menos a vazão volumétrica de saída. Como eu falei para vocês, o nosso tanque cilíndrico ele tem área de seção constante, portanto, essa área aqui vai ser sempre igual a πr ao quadrado. Se ela é constante, eu posso tirar da derivada, considerando que o volume é a área vezes a altura, e a área é constante, a gente tira a área da derivada. Então fica dHdt, como está aqui embaixo. dHdt é igual a área passou dividindo a diferença entre as vazões volumétricas de entrada e as vazões volumétricas de saída. E com essa equação a gente tem a EDO, que define a variação de altura no nosso tanque ao longo do tempo, de acordo com as vazões de entrada e de saída, dividido pela área de seção do nosso tanque cilíndrico. Aqui a gente tem uma simulação, isso a gente vai ver mais adiante, como fazer a simulação também, do modelo de variação de altura do tanque ao longo do tempo. Então a gente tem aqui a EDO, exatamente da maneira que a gente deduziu. Então aqui eu só troquei a nomenclatura, F1 menos F2 seria F de entrada menos F de saída dividido pela área. O que isso se torna? A gente tem uma EDO aqui, é um problema de valor inicial. Então vamos dizer que nossa altura no tanque no tempo zero era de 5 feet. Essa é a nossa condição inicial e isso é o que a gente precisa para resolver o problema, né? A EDO e a condição inicial para essa EDO. Aqui a gente tem alguns parâmetros que vão ser colocados na EDO para ser resolvida. E assim a gente pode usar uma técnica de integração numérica ou dependendo de como tiver escrito as nossas correntes de entrada e saída, porque elas podem ser equações não lineares também. Dependendo de como tiver a forma disso, a gente pode até obter uma solução analítica para descrever esse comportamento ao longo do tempo. Mas a técnica mais comum é utilizar integração numérica para a gente entender o comportamento ao longo do tempo. Assim aqui a gente pode ver que o nosso tanque começou em 5 feet, a condição inicial era 5 feet, e ele foi esvaziando ao longo do tempo. Aqui em 50 minutos no final, ele já estava numa altura de 4 feet, e praticamente já num estado estacionário, ou seja, nessa região aqui já parou de ter uma variação da altura ao longo do tempo. O nosso modelo aqui já tem esse dHdt praticamente igual a zero, então o modelo já está se aproximando do modelo de estado estacionário. Modelos de estado estacionário, que vai ser a segunda parte da nossa parte de modelagem, eles são os modelos utilizados em softwares de simulação de processos, que estão mais interessados na operação do processo em equilíbrio. Modelos em estado transiente geralmente vão ser utilizados em partida de planta, quando a gente tem variação. Então, por exemplo, aqui nesse caso, no início a gente está enchendo a gente está, tendo uma corrente de entrada, uma corrente de saída no nosso tanque. No início ele está esvaziando, mas depois ele tende a chegar no estado estacionário, e é aí que a planta industrial vai estar operando, praticamente só no estado estacionário, tirando a partida da planta. Um tanque cônico. O que acontece? A gente tem a mesma relação, considerando que é só um tanque, não está acontecendo nenhuma reação, a gente considera então as densidades constantes, tira ela da derivada, corta, faz a mesma manipulação algébrica anterior e a gente chega na equação dessa forma. O que acontece aqui? Aqui a gente pode lembrar que antes a gente usou volume sendo igual a área vezes a altura.
e a área era constante, então a gente conseguia tirar ela da derivada. Porém, agora aqui, conforme a gente vai variando a altura, vocês podem ver que a área da seção também vai variando, ou seja, quanto mais para cima eu vou, maior essa minha área da seção transversal. Portanto, a área não é constante e a gente não vai poder tirar dessa derivada. Como que a gente pode fazer isso então? A gente pode utilizar uma série de relações trigonométricas, aqui tem um insight sobre elas, não é tão complexo assim, que a gente usa a tangente, tendo como identidade que o raio pequeno sobre a altura pequena tem que ser correspondente ao raio grande, ao raio maior, sobre a altura maior. E assim a gente pode estabelecer uma relação da variação do raio em relação à altura nesse tanque cônico. Aí sim a gente utiliza essa equação para plugar aqui na nossa equação da área, que vai ser utilizado no volume do nosso tanque cônico. Então a gente vem de uma série de substituições, chega aqui o volume 1/3 da área vezes a altura. Então a gente pode utilizar aqui a propriedade das somas das derivadas. Então 1/3 da área, 1/3 de área vezes derivada da altura em relação ao tempo, mais altura vezes derivada da área sobre o tempo. Colocando isso na nossa equação, a gente pode usar essa propriedade que já foi utilizada em aula com vocês, a gente já falou sobre isso, até que a gente chega finalmente na nossa EDO final do tanque cônico. Ela é basicamente a mesma coisa da variação da altura do tanque cilíndrico. Então a gente vai ter a variação da altura ao longo do tempo igual às vazões volumétricas de entrada menos de saída sobre a área da seção do nosso tanque cônico. Porém aqui nesse caso a área está sim variando, porque a altura está variando ao longo do tempo e a altura está caracterizando a área, ela define a área também. A área é uma função da altura, portanto a área está variando enquanto a altura também varia. Então por isso essa EDO se torna um pouquinho mais complicada de resolver, ela já tem uma variável explícita na sua equação, então fica um pouquinho mais difícil de resolver. Mas a essência dela é a mesma que foi utilizada no tanque cilíndrico. Da mesma maneira, a gente pode pensar no tanque esférico. Agora, o que a gente vai ter que pensar? O tanque esférico geralmente é utilizado para armazenar gases, então não faria sentido a gente tratar de altura de fluido num tanque esférico se a gente estivesse tratando de gases. Mas agora a gente vai tratar de líquidos por enquanto. Então, da mesma maneira, a gente começa que a variação do volume ao longo do tempo é igual às vazões volumétricas de entrada menos vazões volumétricas de saída. Nesse caso, a gente tem que o volume de fluido ocupado no nosso tanque esférico é igual a π altura ao quadrado sobre 3 vezes 3r menos h. E a gente utiliza dessa relação aqui nessa derivada, utilizando as mesmas propriedades. O π/3 é constante, a gente já tira da derivada, poderia ter tirado aqui, depois a gente vai tirar o 3r usando a propriedade das somas, e assim a gente vai manipulando a nossa equação da mesma maneira que a gente fez anteriormente, usando as mesmas identidades, para chegar finalmente na EDO, que caracteriza a variação da altura ao longo do tempo do nosso tanque esférico. Então, da mesma maneira, a gente tem vazão de entrada menos vazão de saída sobre a área. Vocês podem ver que isso aqui tem unidade de área aqui embaixo. E também aqui a gente pode perceber que a área, que é o denominador, é uma função da altura, portanto ela também está variando com a altura. Então esses são os 3 tipos básicos de tanque que a gente poderia estudar. Eles têm EDOs muito semelhantes, porém a derivação de cada uma delas vai mudar um pouquinho de acordo com a geometria do tanque. Alguns vão ser um pouquinho mais complexos de resolver, outros menos, como é o caso do tanque cilíndrico, que porventura é o tanque mais comum de ser utilizado em unidades de armazenamento. Então isso se torna um pouquinho mais simples para nós. Então, pessoal, agora a gente vai retomar um pouquinho do que a gente viu dos balanços de energia, que a gente ainda conseguiu ver um pouco em aula, em aula presencial. Então, a gente começa do balanço de energia da mesma maneira que a gente começa o balanço de massa. A gente tem aqui cada um dos termos, né?
O acúmulo de energia dentro do nosso tanque, a gente vai estar tratando de tanques agora, é igual a quantidade de energia que entra menos a quantidade de energia que sai, mais ou menos o calor que entra ou sai do nosso sistema, o calor que é fornecido ou gerado pelo nosso sistema, mais ou menos o trabalho que o nosso sistema sofre ou exerce. Essa é a equação geral do nosso balanço de energia. Agora, escrevendo isso em termos matemáticos, a gente tem que a variação de energia ao longo do tempo, o acúmulo de energia, é igual o somatório das vazões mássicas de entrada vezes as suas energias intrínsecas a essas correntes, e a gente já vai falar um pouquinho mais de que energia é essa, menos o somatório das correntes mássicas de saída vezes as suas energias, mais o calor que é fornecido ou gerado por tempo no nosso tanque, mais o trabalho que é exercido ou sofrido no nosso tanque. Comecemos pelos trabalhos. Agora aqui a gente vai definir algumas coisas que vão ser utilizadas nos outros balanços de energia também. Então comecemos definindo os trabalhos. O trabalho pode ser dividido, por exemplo, em 3 tipos de trabalho. A gente tem aqui o WF, que é o trabalho de fluxo. A gente tem o WS, que é o trabalho de eixo. E a gente tem o WB, que é o nosso trabalho de contorno, ou o trabalho de compressão e expansão, que é aquele trabalho que era visto em termodinâmica ou em mecânica, enfim. Basicamente, esse trabalho pode ser visto como aquele exemplo do pistão. A gente exerce uma força sobre uma área do pistão e provoca com essa força um deslocamento. Então, essa força é uma pressão vezes a área vezes o deslocamento. Isso aí vai nos dar esse trabalho de compressão ou expansão. Pressão vezes área vezes um deslocamento, área vezes deslocamento pode ser pensado como um volume, então nosso trabalho é PV. Agora, a gente pensando aqui, o nosso trabalho é um trabalho, na nossa equação aqui, que é por tempo, ele está sendo exercido um trabalho por tempo. Então, tomando a derivada em relação ao tempo, a gente volta para essa equação e pensa nela em relação ao tempo. O trabalho agora com um pontinho aqui em cima, para dizer que ele é em relação ao tempo, é igual a força vezes o deslocamento que foi provocado ao longo do tempo, que vai ser então igual a pressão vezes a área vezes esse deslocamento ao longo do tempo. De novo, área vezes esse deslocamento é o volume. Então, se a gente plugar isso aqui com o volume, vai ficar com o trabalho igual P dV dt, ou menos P dV dt, vai depender da nossa convenção de sinais. Então, esse é o trabalho que o nosso sistema pode sofrer ou exercer, que é o trabalho de contorno. Além disso, a gente tem o trabalho de fluxo, que é simplesmente o trabalho que as nossas correntes vão sofrer ou exercer dentro do nosso sistema. O fluxo dessa corrente mássica vai provocar uma variação de energia aí também. Então eu coloquei aqui uma forma amorfa para a gente não precisa então prestar tanta atenção nessa forma. A questão é que existe um fluxo mássico passando aqui numa entrada por uma área 1 e passa depois por uma área 2 na saída, que pode ou não ser igual à área 1, a velocidade pode variar, a pressão também pode variar. Então a gente tem aqui, ó, velocidade vezes a área vezes a pressão de entrada, menos a velocidade vezes a área vezes a pressão de saída. A velocidade vezes a área pode ser pensada como um fluxo volumétrico. Então a gente substitui P vezes A por F. Pensando nesse fluxo volumétrico, a gente pode pensar que ele é, na verdade, um fluxo mássico dividido pela densidade da corrente. Então, utilizando essa analogia, a gente vai ter que o trabalho de fluxo vai ser a massa da corrente de entrada vezes a pressão que ela está exercendo aqui sobre a densidade dessa corrente de entrada, menos o fluxo mássico da nossa corrente de saída, vezes a pressão nesse ponto, dividido pela densidade da corrente de saída. E com isso a gente tem o nosso trabalho de fluxo. Plugando esse trabalho de fluxo e o trabalho de contorno que a gente já viu no nosso termo de trabalho geral, trabalho total, a gente fica com esse último termo aqui. Vocês podem ver que o trabalho de eixo permanece como WS, porque esse trabalho de eixo geralmente é definido pelo próprio equipamento.
Então, dependendo do tipo de reator, vocês já vão ter estabelecido ali o trabalho de eixo que ele vai estar executando. Pois bem, voltemos então para o nosso balanço de energia. Então agora a gente tem aqui de novo a nossa equação geral do balanço de energia, calor, trabalho que já foi definido. O calor vai depender do nosso sistema, se ele vai ter um sistema de refrigeração, se ele vai ter um sistema de aquecimento, se ele não vai ter nada, isso vai depender do nosso equipamento. Então vamos lá, a gente pode definir a energia em alguns termos. Geralmente a gente vai usar termos de energia interna, o U. A gente vai levar em conta também, às vezes, o termo de energia cinética e o termo de energia potencial. Os 3 pontinhos aqui são para caracterizar que poderíamos também ter, por exemplo, energia elétrica, a gente poderia ter energia fotovoltaica, a gente poderia ter diversos outros tipos de energia que vão ou não ser relevantes para os nossos sistemas. Então, falando em relevância, a gente pode pensar que a energia cinética é relevante quando o sistema tiver uma velocidade, um fluxo máximo ou alguma coisa assim, próximo da nossa velocidade do som. Nos problemas de engenharia química, são muito raros os momentos em que a gente precisa utilizar de fato energia cinética no nosso sistema. Então, uma hipótese muito razoável é negligenciar a energia cinética, porque a gente geralmente trabalha longe da velocidade do som. Da mesma maneira, a energia potencial é relevante quando a gente estiver tratando com quedas muito grandes, com diferenças de altura muito grandes, que também não é o caso, geralmente, dos nossos sistemas, dos nossos equipamentos em engenharia química. Então, negligenciar a energia potencial também, geralmente, é uma hipótese razoável. Sendo assim, a gente vai ficar com o nosso termo de energia basicamente resumido à energia interna da nossa corrente. Então aqui a gente ainda tem os 3 termos de energia explícitos na nossa EDO. Aqui eu já substituí o grande termo de trabalho total pelos 3 tipos de trabalho, né? Trabalho de fluxo aqui, trabalho de eixo e trabalho de expansão ou compressão. E aqui os nossos termos de energia. Ok, negligenciando os termos, então, o de energia cinética e energia potencial, tanto na entrada quanto na saída, a gente fica nessa equação aqui, apenas com as energias internas agora. E por que foi interessante, na hora que a gente estava deduzindo a equação do nosso trabalho de fluxo, deixar esses termos dessa maneira? Vazão máxima de entrada igual a pressão na entrada sobre a densidade. Porque a gente pode depois colocar esses termos em evidência junto com a energia interna. Então, a energia interna vai estar junto com a pressão sobre a densidade de cada uma dessas correntes. 1 sobre a densidade, o inverso da nossa densidade, pode ser pensado como um volume específico. Então, por exemplo, o nosso volume máximo, o volume molar. Esse volume vai ser substituído aqui no lugar do ρ, então P sobre ρ vai ser igual a P vezes esse volume. E agora sim, dentro da nossa EDO, a gente vai ficar com energia interna mais PV, que é a própria definição da entalpia. Então agora a gente pode simplesmente substituir aquele termo pela entalpia da corrente de entrada e a entalpia da corrente de saída. Aqui notem que aqui a gente continua com a energia interna, porque essa substituição ainda não aconteceu no lado esquerdo da nossa equação. Aqui a gente já está negligenciando o trabalho de eixo, tendo em vista que a gente está tratando de tanque de armazenamento, então o trabalho de eixo pode ser negligenciado. Então aqui esse termo já cai. Utilizando de novo a identidade da entalpia e tomando as derivadas, então a derivada da entalpia vai ser igual à derivada da energia interna mais PdV mais VdP. Isolando, resolvendo para a variação da energia interna, a gente fica com essa equação aqui. Substituindo essa própria definição da energia interna no lado esquerdo da nossa EDO, a gente fica com variação da entalpia, menos PdV-dt, menos VdP-dt. Né? dHdt, menos PdV-dt, menos VdP-dt. Notem que a gente tem esse termo no lado esquerdo da equação e no lado direito da equação. Por isso agora a gente pode cortar e percebam, a variação do volume ao longo do tempo desses 2 termos aqui
não precisam nem ser consideradas como negligenciáveis ou como nulas, como não existentes, porque a correta dedução dessas equações já faz com que esses termos se cortem. Então agora a gente já fica com uma EDO do nosso balanço de energia um tanto mais simples. Considerando que a gente não está colocando uma camisa de resfriamento, um sistema de aquecimento no nosso tanque, o termo de calor fica igual a zero. E considerando que se trata apenas de um tanque de armazenamento, que pode até estar aberto para a atmosfera, não tem variação de pressão também nesse tanque. Então o nosso balanço de energia fica muito mais simples, apenas como um balanço entálpico. Agora, assim a gente pode fazer algumas manipulações, considerar que a entalpia do sistema é igual a densidade vezes volume vezes a entalpia específica do sistema. A gente faz isso aqui para a gente ter essa consistência dos nossos termos. E agora, com uma série de manipulações, por exemplo aqui, ó, a gente tinha densidade aqui dentro, a gente tirou e cortou com as densidades do lado de cá, como vocês podem ver aqui, densidade, 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 a gente corta aqui, e a gente chega nessa expressão. O que acontece? Se a gente estiver tratando de um tanque cilíndrico, volume igual a área vezes a altura e a área constante. Então a área pode sair daqui. Derivada da altura vezes a entalpia é igual a que entra menos o que sai sobre a área. Então aqui vai ser um ponto já que vocês podem perceber que dependendo do tipo de tanque que a gente estiver utilizando, é aqui que o nosso balanço de energia vai mudar. Se a gente estivesse tratando de um tanque cônico ou de um tanque esférico, a área não poderia simplesmente sair daqui de dentro. A gente teria que fazer mais um pouquinho de ajuste matemático, manipular um pouquinho mais algebricamente essas equações para poder ter a equação característica. Mas aqui, como a área é constante, a gente pode tirar ela e faz aqui a propriedade das derivadas, as somas das derivadas. E assim, substituindo o balanço de massa, a variação da altura em relação ao tempo na nossa equação, F1 menos F2 sobre área, a gente pode simplificar também considerando, da mesma maneira, como eu falei para vocês, que as densidades dentro do tanque são as mesmas, porque a gente está falando simplesmente de um tanque de armazenamento. Então, a temperatura, as composições, portanto a entalpia também, tem que ser igual dentro do tanque e no que está saindo do tanque, porque se o que está saindo do tanque é exatamente o que está dentro do tanque e o tanque está homogêneo, só faz sentido a gente pensar que ele está na mesma temperatura, com a gente está saída na mesma composição e, portanto, com a mesma entalpia. Então, a entalpia de dentro do tanque é igual à entalpia de saída do tanque, portanto, H é igual a H2. Isso nos permite fazer esse corte aqui, relacionando o lado esquerdo e o lado direito da nossa equação, o que vai simplificar a nossa equação de tal maneira que a gente vai ficar com essa equação aqui. Ok, a gente não controla a entalpia do nosso sistema, a gente tem sensores de temperatura, portanto é muito interessante que a gente deixe a EDO na temperatura, a gente resolve a EDO para a temperatura, ela que é a nossa variável dependente. Então, a gente pode utilizar que a regra simples, a definição simples da entalpia, de que a entalpia é igual a CP/dt e simplesmente substituir na nossa EDO para chegar aqui, ou então, dependendo do caso, dependendo da região de variação de temperatura, a gente pode ter que lançar mão de algum modelo para predizer o CP variando conforme essa temperatura. Então vocês podem olhar, por exemplo, no apêndice A.2 do livro de termodinâmica do Koretsky. Lá vocês têm algumas variáveis, alguns parâmetros, aliás, que vão servir para descrever a capacidade calorífica variando com a temperatura. A capacidade calorífica é uma função da temperatura. Então vai depender de cada caso, vai depender da espécie química e vai depender da região de temperatura que o nosso equipamento está trabalhando. Mas basicamente a gente pode substituir aqui pela definição da entalpia, a gente vai acabar caindo com a temperatura evidenciada aqui na nossa EDO e assim obter o balanço de energia do nosso tanque cilíndrico. Vocês podem ver aqui, é o balanço de energia do tanque cilíndrico. Então a gente tem a variação da temperatura ao longo do tempo, é igual vazão volumétrica de entrada sobre
Isso aqui é um volume, basicamente, né, gente? Então, vocês vão ver que da mesma maneira que no balanço de massa, isso aqui vai se manter no balanço de energia. Vezes a temperatura de entrada menos a temperatura de saída. Pois bem, não aparece nenhum termo de a temperatura de saída, não. Desculpe, a temperatura dentro do tanque. Porque vocês podem ver que nenhum termo com o índice 2 está aparecendo aqui. Então, quer dizer que a corrente de saída não tem um papel sobre o balanço de energia? Tem. Porém, isso ficou implícito na nossa equação quando a gente passou a adotar aquele equilíbrio térmico, que, portanto, a temperatura de entrada dentro do tanque é igual à temperatura de saída. Isso tudo ficou implícito dentro da nossa EDO. Então, o fenômeno está também contabilizando isso, porém, com a manipulação algébrica, isso já não ficou mais evidente na nossa EDO, mas está ali sim a contribuição da corrente de saída. Então, agora a gente vai sair dos tanques, que foi o que a gente já tinha conseguido trabalhar presencialmente, e agora a gente passa para o balanço de energia dos reatores. Isso já está lá no material de vocês, eu acredito que vocês já tenham dado uma lida, então vamos tentar só deixar um pouquinho mais claro. O balanço de energia inicia do mesmo lugar que a gente iniciou os outros balanços. O ideal é que a gente sempre comece do balanço de energia geral, dessa equação geral aqui. Porém, vocês vão ver que elas vão ter um padrão, as hipóteses vão ser geralmente semelhantes, e dependendo do equipamento, vocês já vão poder sair de uma etapa mais adiante desses balanços de energia. Assim, aqui a gente já deixa claro que o nosso termo de trabalho é o mesmo termo de trabalho utilizado anteriormente, aqueles 3 termos. A energia também, energia cinética, mais potencial, mais energia interna. A gente monta aqui a equação completa, negligencia trabalho de eixo por enquanto, vamos facilitar um pouquinho aqui. A gente já negligencia os termos de energia cinética e potencial e a gente cai nessa equação aqui, que é basicamente a mesma equação do balanço de energia para os tanques. Então vamos continuar. Aqui a gente só tem a equação reescrita para nos facilitar, rearranjando essa equação, ou seja, usando esse termo em evidência e passando a pressão sobre a densidade para dentro dos parênteses, a gente fica com esse termo que a gente já viu que é a própria definição da entalpia. E considerando que é um reator em batelada, a gente não tem termos de entrada nem termos de saída, né? O reator em batelada, a gente já alimentou tudo ali, a gente fechou e deixou o reator acontecendo, né? O processo de reação acontecendo no nosso reator batelado. Portanto, a gente não tem vazões máxicas de saída nem de entrada. Assim, M1 é igual a M2 e ambos são iguais a zero. Então, esses dois termos aqui caem e a gente fica com a variação da energia interna do nosso sistema ao longo do tempo é igual à quantidade de calor que eu coloco para dentro do sistema, ou que eu retiro do nosso reator, menos P dV dt. Ok, mas a gente não trabalha com energia interna, então vamos substituir. Com o mesmo conceito que a gente utilizou antes, a gente só substituiu isso aqui no lado esquerdo da nossa equação, então tem variação da entalpia, menos P dV dt, olha só que legal. Menos P dV dt também já estava no lado direito da nossa equação, então a gente já pode cortar aqui. Menos VdP dt igual o calor. Vocês podem perceber que aqui não precisou também de nenhuma hipótese de variação do volume ao longo do tempo ser igual a zero, porque esses dois termos já se cortam. E assim a gente fica com uma EDO um pouco mais amigável. O que acontece? Agora a gente está tratando de um reator embatelado, ou seja, tem um processo reativo acontecendo ali dentro. Então a entalpia agora vai ser uma função da temperatura, da pressão e do número de mols dos meus componentes dentro do sistema. Isso já era verdadeiro para os sistemas dos tanques, porém antes não havia variação do número de mols dos meus componentes dentro dos tanques. E isso vai acontecer num sistema reativo. Então vamos lá. Sendo a entalpia uma função da temperatura, pressão e número de mols, a gente pode definir que a derivada da entalpia é o somatório das derivadas parciais. Então, a variação da entalpia é a derivada da entalpia em relação à temperatura, mantendo pressão e número de mols constantes, mais a derivada da entalpia sobre a derivada da pressão, mantendo a temperatura e o número de mols constantes, mais o somatório em J, ou seja, em cada componente, em cada espécie química,
da derivada da entalpia em relação àquele componente, em relação à variação do número de mols daquele componente J, mantendo temperatura, pressão e todos os outros números de mols constantes. Ou seja, toda espécie química que não é J tem que permanecer constante para a gente avaliar isso aqui. Mas quem são esses três termos aqui? Então, vamos dar uma olhadinha neles. Aqui está só a equação repetida para fins de facilidade. A variação da entalpia com a temperatura, mantendo pressão e número de mols constantes, é a própria definição do CP, que a gente pode reescrever com o volume vezes a densidade vezes um CP específico. A variação da entalpia com a pressão, a gente pode ir lá, tem aqui isso, tá aqui mesmo. A gente pode ir lá para a termodinâmica, dar uma olhadinha nas relações de Maxwell, aquela rede termodinâmica, e através de alguma série de deduções a gente pode entender que a identidade desse termo aqui, da variação da entalpia em relação à pressão, vai ser igual a um volume vezes 1 menos αT, onde o alfa é o coeficiente de expansão da mistura, a variação do volume com a temperatura está descrevendo o alfa, então é o coeficiente de expansão da mistura. Para fluidos incompressíveis, que são geralmente fluidos líquidos, geralmente vai ser razoável a gente assumir isso. Para fluidos incompressíveis, o alfa é igual a zero. Então, todo esse termo aqui vai ser simplesmente igual a V. Por último, o nosso termo aqui que está aliado ao somatório, a gente tem uma definição de uma entalpia parcial molar. A variação da entalpia em relação à variação do número de mols é a própria definição da entalpia parcial molar. Vocês podem lembrar de termo 2 também a definição de todas as propriedades parciais molares. Ela obedece à mesma definição. Então a gente tem uma entalpia parcial molar aqui. Agora, juntando esses três termos de volta aqui para dentro, a gente fica com uma equação assim, que vai precisar voltar para a nossa EDO do balanço de energia. Então a gente toma, como a gente tinha na nossa EDO um dHdt, a gente vai tomar a derivada do tempo em todos esses termos e vai ficar com essa equação aqui no final. Simplesmente tiramos a derivada em relação ao tempo. Agora, plugando de volta na nossa EDO, a gente tinha aqui dHdt menos VdPdt era igual ao calor. Agora a gente substitui esse dHdt por todo esse termo que é a nossa entalpia, a função da nossa entalpia. Substituindo isso na nossa EDO, a gente fica com esse termo. Novamente, a gente tem uma variação da pressão ao longo do tempo, sendo cortada aqui devido aos termos que a gente acabou de rearranjar. Manipulando um pouquinho, organizando a equação, a gente chega nessa equação aqui, que é uma equação característica do balanço de energia do reator embatelado. Agora, a gente tem esse termo aqui, que é um termo relacionado ao nosso balanço molar, é a variação de mols ao longo do tempo. Então, para resolver o balanço de energia, a gente precisa também resolver simultaneamente o balanço molar. Então, vamos lá. O balanço molar de um reator embatelado é simplesmente a taxa de reação do meu componente, já que não tem nada entrando nem nada saindo. Então, assim, essa nossa EDO característica pode ser reescrita dessa maneira aqui. E a gente utilizou aqui uma identidade para dizer que o nosso calor de reação, o ΔH da reação I, é igual ao somatório dos coeficientes estequiométricos da reação I do meu componente J vezes a entalpia parcial molar desse componente J. O somatório desses produtos aqui vai nos dar o calor de reação, que é utilizado na nossa EDO do balanço de energia de um reator batelado. Vocês podem ficar um pouquinho mais tranquilos, porque esse calor de reação geralmente é tabelado. As reações mais comuns, ele geralmente é tabelado, a gente já tem dados disso. Caso a gente não tenha esses dados, os calores de reação podem sim ser obtidos através de modelos matemáticos, como por exemplo o modelo de lei de Hess. Também tem algumas outras variações, algumas outras formas de obter o calor de reação, mas são basicamente
dados em tabelas, tabelados já, ou então através da lei de Hess. E isso assim caracteriza o nosso balanço de energia. Aqui a gente tem explícito, que é o calor de reação. Agora, pegando essa nossa equação e considerando que a gente está a pressão constante, por exemplo, no nosso reator, ou então que o nosso fluido é incompressível, como a gente já viu que isso é uma hipótese bastante razoável, o alfa vai ser igual a zero e a nossa equação vai ficar mais simples ainda. A gente tem aqui então a equação característica do balanço de energia de um reator em batelada, a pressão constante, ou então como fluido incompressível. Aqui a gente tem um exemplo. Como eu falei para vocês, vocês podem ver aqui, ó, o ΔHR é o calor de reação, dessa reação em específico, e ele está aqui já com menos 10.000 calorias por mol a 27 graus Celsius. Então isso aqui é um exemplo de um programa feito em MATLAB para fazer a simulação da variação das concentrações do componente A, que está sendo consumido, e do componente C, que está sendo produzido ao longo do tempo, e também do nosso balanço de energia para nos fornecer a variação da temperatura ao longo do tempo. Então vocês podem perceber que para nós resolvermos essa terceira EDO, que é a EDO relacionada ao balanço de energia, a gente precisa concomitantemente resolver o nosso balanço molar, porque o balanço de energia depende das concentrações dos componentes. Então, o balanço de energia precisa ser resolvido em concomitância com o balanço molar ou com o balanço mássico, dependendo do nosso sistema. Aqui a gente pode ver que no início a gente tem uma conversão muito alta do nosso produto, a gente está gerando muito produto C e consumindo bastante no nosso reagente A. O que acontece? A gente está gerando muito calor aqui, então vocês podem ver que aqui a gente tem um pico de temperatura. Depois a temperatura passa a descer novamente, porque a gente tem um termo de controle de calor aqui, a gente está retirando o calor do nosso sistema, então a temperatura volta a uma temperatura estabelecida como uma temperatura de equilíbrio no nosso sistema. Assim, o nosso comportamento começa a se aproximar de um comportamento de estado estacionário. As curvas já são muito menos íngremes e começam a ficar com uma variação próxima de zero. Isso aqui é um caso interessante de notar, que a gente geralmente vai querer evitar picos de temperatura, porque eles podem ser perigosos dependendo do tipo de reação que a gente está conduzindo. Então, geralmente a gente estabelece sistemas de controle baseados nos próprios modelos matemáticos para que a gente possa prever e tratar esse tipo de comportamento. Então, aqui a gente teve um pico, a gente subiu apenas 25 graus, a gente foi até 325 Kelvin. Isso não é tão perigoso assim. Agora, dependendo do tipo de reação, dependendo do calor dessa reação, a gente pode ter um pico muito mais alto e assim, sim, pode ser preocupante. Então, nesse caso, a gente pode ver que a gente tem um pico de temperatura e quando nossos compostos começam a reagir um pouco menos, o sistema aqui de retirada de calor começa a funcionar e a gente se aproxima de um estado estacionário no nosso balanço de energia também. Agora, continuando ainda no balanço de energia de um reator em batelada, a gente pode pensar também no caso de um reator batelada a volume constante, que possa ter a sua pressão variando. Então, vamos pensar na pressão como uma função da temperatura, do volume e do número de mols. Portanto, a derivada da pressão é igual à soma das derivadas parciais pelas variáveis independentes, da mesma maneira que a gente fez para a entalpia. Então, tomando as derivadas em relação ao tempo, que a gente já fez aqui em cima, e agora aqui a gente deriva elas em relação ao tempo, e mantendo um volume constante, ou seja, esse dV aqui é igual a zero, portanto, esse segundo termo fica igual a zero, a gente cai nessa equação. Substituindo na nossa equação característica do balanço de energia, a gente obtém essa equação aqui. A gente pode reorganizar os termos, juntar o que é relacionado à variação da temperatura e o que é relacionado à variação do número de mols, que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente manipular. Então a gente tem aqui esse termo VROCP menos alfa TV dP dt.
Isso aqui é uma definição da própria termodinâmica, isso vem da termodinâmica estatística, a gente tem uma relação até molecular, nesse sentido, de que a contribuição do CV e do CP vão depender de série de fatores como energia translacional, energia rotacional e energia vibracional de moléculas. Então a gente estabelece algumas relações através desses conceitos da termoestatística e consegue perceber que esse termo inteiro aqui é igual a V ρ CV. Substituindo isso aqui e rearranjando a nossa equação, a gente chega numa equação geral do nosso reator batelada a volume constante. Então aqui a gente tem a equação geral do volume constante, variação da temperatura ao longo do tempo, é dado pelo lado direito da nossa equação dividido por V ρ CV. Então, da mesma maneira, a gente tem agora aqui um balanço de energia que vai descrever a variação da temperatura do nosso reator em batelada a volume constante. Lembrando que a gente tem que resolver juntamente o nosso balanço molar para que a gente possa ter um balanço de energia descrevendo o sistema corretamente. Além disso, se a gente considerar gás ideal na nossa equação do volume constante para o reator batelada, considerando gás ideal, a gente está dizendo que alfa, ou nosso coeficiente de expansão, vezes a temperatura é igual a zero. Isso é o que quer nos dizer que a gente está considerando o gás ideal. Portanto, dP, a variação da pressão com o número de mols, a temperatura, volume e os outros componentes constantes, é igual a RT sobre V, na lei dos gases ideais. Assim, a gente simplifica a nossa EDO original para essa EDO aqui, que descreve a variação da temperatura ao longo do tempo, para um reator em batelada a volume constante, sendo gases ideais. Quando que isso é razoável? Quando a gente estiver tratando com pressões baixas, vamos botar ali até 5 bar, isso aqui vai ser bastante razoável. Acima disso já vai começar a aumentar um pouquinho a nossa taxa de erro, mas ainda assim a gente pode talvez utilizar ainda esse modelo simplificado. Considerando agora um balanço de energia para reatores CSTR. Então a gente vai fazer agora da mesma maneira. A gente começa o balanço de energia para um reator CSTR na mesma equação geral do balanço de energia, com a mesma definição para trabalho, a mesma definição para energia, negligenciando da mesma maneira as energias cinética e potencial, abrindo o trabalho aqui, a gente fica com apenas as energias internas. Da mesma maneira, a gente vai passar esses termos do trabalho de fluxo para dentro, parênteses, aqui a gente tem a definição da entalpia, da mesma maneira que a gente já fez anteriormente. A própria definição aqui, a gente corta o PdVdt, como já fizemos anteriormente. Também vamos utilizar a entalpia como função da temperatura, pressão e número de mols, os termos são exatamente iguais. E aqui a gente tem a diferença entre o nosso balanço de energia e o balanço de energia do nosso reator batelada e o balanço de energia do CSTR. Então o que acontece? No batelada a gente não tinha termo de entrada e não tinha saída. Então esses dois termos aqui eram iguais a zero. A gente também tinha cortado o trabalho de eixo, se não me engano. Aqui no CSTR tem uma vazão mássica de entrada, como também tem uma vazão mássica de saída. Então esses termos não vão mais poder ser cortados. Então agora aqui usando a própria definição da entalpia, como a gente já fez anteriormente, aplicando as derivadas em relação ao tempo, a gente substitui na equação e chega nessa equação grandinha aqui. O que acontece? Nessa equação, a gente vai poder já cortar os termos que estão descrevendo a variação da pressão ao longo do tempo e a gente simplifica um pouco a nossa equação. Mas a gente vê que aqui ainda tem um balanço molar a ser resolvido. Então a gente realiza o balanço molar no nosso reator CSTR. Dessa vez, a variação de mols ao longo do tempo, aqui, esse termo aqui, é igual à minha vazão de número de mols de J na corrente 1 menos o número de mols que está saindo na corrente 2 da espécie J, mais o que está sendo produzido ou consumido na nossa reação K. O que vai determinar se está sendo produzido ou consumido é o nosso coeficiente estequiométrico da reação K para o componente J,
vezes a taxa de reação da reação K, vezes o volume do reator. Então, agora aqui como diferença, a gente tem esses termos de entrada e saída em relação ao reator batelada. Isso aí vocês também vão fixar bem na disciplina de reatores. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pensar nessa vazão molar com uma vazão volumétrica, vezes a concentração dos nossos componentes. Então, a gente pode substituir na equação anterior e fica com uma expressão mais ou menos assim. Substituindo esse balanço molar de volta na nossa EDO do balanço de energia, que é essa aqui, a gente só substitui esse termo aqui. Então, a gente fica com o nosso balanço molar aqui dentro. Da mesma maneira que a gente utilizou antes o somatório das entalpias parciais molares do componente J vezes o coeficiente estequiométrico do componente J na reação K, vai dar o nosso calor de reação da reação K. Então, a gente pode substituir isso dentro da nossa EDO do balanço de energia e simplificar um pouquinho para chegar nessa equação aqui. Aqui vocês podem ver que a gente só abriu esse termo, então a gente já ainda tem o somatório com o que entra menos o que sai dos nossos componentes, mas ainda o somatório, ele permanece, vezes, aliás, o somatório do nosso calor de reação, vezes a taxa de reação, vezes o volume, aqui permanece. Ok, mas essa equação ainda não está aprazível, ela não está fácil de resolver e ela também não está descrevendo o processo. Então, vamos continuar a nossa manipulação. Aqui eu só escrevi novamente, para a gente poder enxergar ela, e a gente vai utilizar o seguinte: a vazão mássica da minha corrente I vezes a entalpia mássica da minha corrente I pode ser igual ao somatório das minhas vazões volumétricas vezes as concentrações do componente J na corrente I vezes a entalpia parcial molar do componente J na corrente I. O que acontece? Da mesma maneira que a gente fez para o reator batelada e para os tanques, a gente considera que a entalpia de saída é a mesma no interior do nosso reator, ou seja, a gente está considerando que o reator está homogêneo, que ele está bem misturado, mistura perfeita. Então, as nossas entalpias dentro do reator vão ser iguais às entalpias que estão saindo. A nossa temperatura dentro do reator vai ser igual à temperatura de saída do reator. As composições do nosso reator vão ser igual à da saída do reator. Então, portanto, entalpia parcial molar de J, que é dentro do reator, é igual a entalpia parcial molar de J na corrente 2, que é a corrente de saída. Igualando, tendo em vista que esses dois termos simbolizam a mesma coisa, a gente substitui na equação e a gente acaba com um termo assim, no qual HJ e HJ2 vão acabar se cortando, porque eles são o mesmo termo. E assim, a nossa equação se simplifica dessa maneira aqui. Lembrando que Cp é uma função da temperatura do nosso sistema. Então, aqui novamente a gente aparentemente não tem a informação da corrente de saída, não tem nenhum índice 2 aqui. Mas, de novo, como eu falei para vocês, essa contribuição está implícita nisso que a gente já fez de manipulação algébrica, ou seja, a gente não desconsiderou, a gente não negligenciou, foi simplesmente uma coisa que aconteceu durante a manipulação algébrica, portanto a informação ainda está lá, mas ela não aparece explicitamente na equação. Assim a gente define finalmente o balanço de energia do nosso reator CSTR. Então, essa é a equação que define. A gente tem uma variação de temperatura ao longo do tempo aqui. O que acontece? Geralmente, quando a gente considerar fluido incompressível, o nosso alfa vai ser igual a zero, ou então a gente pode considerar que não há variação da pressão ao longo do tempo. Esse termo aqui vai ser igual a zero e a equação vai se simplificar um pouquinho mais. Agora a gente vai ter só uma EDO aqui para resolver. Além disso, como eu mostrei para vocês anteriormente no exemplo do batelada, ao longo do tempo, o nosso reator tende a um comportamento estacionário. Então, ao longo do tempo, a nossa EDO tende ao estacionário, tende ao zero, portanto, a variação da temperatura ao longo do tempo tende a zero. Assim, a gente cai numa equação algébrica
que são as equações que vão determinar os nossos modelos em estado estacionário, que são os modelos programados em softwares de simulação de processos, por exemplo. Então, o que acontece? A gente pode chegar em modelos de estado estacionário através dos modelos de regime transiente. Isso vai mudar de acordo com a operação do nosso sistema. Então, geralmente, partidas de planta, a gente vai ter modelos em estado transiente. Depois, ao longo do processo, eles vão tender a um estado estacionário, que é geralmente onde a gente quer projetar o nosso processo. A gente quer que ele permaneça num estado estacionário nas condições ótimas, nas melhores condições para esse processo acontecer. Esse é o ideal, é por isso que a gente desenvolve sistemas de controle e é por isso que a gente estuda esses modelos, para poder desenvolver e prever o comportamento dos nossos equipamentos.